Vamos lá, galera. Agora, novamente, estou aqui para poder dar continuidade a você no nosso bate-papo, melhor, para poder dar continuidade com você, né, no nosso bate-papo sobre equilíbrio químico. Então, gente, no primeiro momento, nós aqui estudamos a constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Quando eu digo primeiro momento de hoje, sexta-feira, dia 20, então, de novembro, tá ok? Gente, então nós vimos aqui agora um tipo diferente de constante de equilíbrio, que é aqui o chamado Kp. É quando nós temos, por exemplo, gente, gases dentro do equilíbrio e nós aqui calculamos a constante de equilíbrio usando as pressões parciais. Então lembre-se que o Kp, que foi algo estudado com você na última aula, só vale para equilíbrios gasosos, só vale para equilíbrio quando tem aqui gases, tá ok? E agora, gente, agora o nosso bate-papo vai ser sobre deslocamento de equilíbrio, que também é chamado de princípio de Le Chatelier. Esse cientista aqui foi ele quem, então, descobriu agora, gente, que é possível, então, deslocar o equilíbrio de uma reação, tá? Vamos ver o que é isso, então, gente? Eu vou usar aqui a mesma reação que eu tenho usado contigo desde a primeira aula, que é esta reação aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte, o gás nitrogênio de novo, ele vai reagir com o gás hidrogênio, H2, certo? E isso daqui irá produzir o gás amônia, NH3. Gente, agora vamos imaginar o seguinte, tá? Esta reação, ela já está em equilíbrio. Então, esta reação já está em equilíbrio, Agora, é importante você notar o seguinte, quando uma reação entra em equilíbrio, a quantidade de produtos e reagentes, elas são constantes. Lembre-se, a condição aqui inicial para que uma reação entre em equilíbrio é quando a quantidade de produtos formado e a quantidade de reagentes que sobraram, elas não mudam mais. Elas são o quê? Constantes, tá ok? Então, gente, no equilíbrio químico, a quantidade de produto e reagente se tornou constante. Mas vamos supor que o que ela produziu até entrar em equilíbrio não me agradou. Vamos supor, eu queria 20 mols de amônia quando ela entrasse em equilíbrio. E ela entrou com 15 mols, por exemplo. Então, ela não produziu o que eu queria. Gente, agora aguarde. Quando um químico ele planeja uma reação, ele tem que planejar de que jeito? Uma hora essa reação vai entrar em equilíbrio e é importante que quando ela entre em equilíbrio, ela aqui produza o máximo possível de produtos. Porque o que interessa no equilíbrio químico é produto, certo? E sobre menos possível de reagente. É como nós aqui fazendo pipoca em casa, por exemplo. Quando a gente faz pipoca, a gente coloca milho e óleo numa quantidade aqui razoável para que quando chegue lá no final, lá no equilíbrio, vamos supor assim, tenha mais pipoca formada do que milho sobrando, tudo bem? Pipoca é como se fosse produto, milho aqui como se fosse reagente, ok? Agora, e quando uma reação entra em equilíbrio e não produz aquilo que a gente espera? E quando então uma reação entra em equilíbrio e não produz aquilo que a gente espera? O que nós vamos fazer então, gente? Entrou em equilíbrio e não produziu o que a gente espera? Nós vamos então fazer um deslocamento deste equilíbrio. E agora a gente vai aqui estudar os fatores que Le Chatelier descobriu que deslocam o equilíbrio. Então, fatores que deslocam o equilíbrio de uma reação. Fatores que fazem aqui, gente, o equilíbrio da reação, certo? Ele aqui caminhar para a direita ou para a esquerda. Ele produzir mais ou ele aqui produzir mais reagente, né? Ele produzir mais produto ou produzir mais reagente, ou seja, caminhar para a direita ou para a esquerda. Fatores que deslocam o equilíbrio da reação, gente. Então, são 3 fatores que deslocam o equilíbrio de uma reação. Gente, o primeiro fator é o fator temperatura. Então, vamos lá? Imagine que esta reação aqui, gente, é uma reação cujo ΔH é menor que zero. O que você sabe, então? Quando o ΔH é menor que zero,
a reação é exotérmica. Então, o ΔH está indicando a reação sempre para a direita. O ΔH indica sempre a reação para a direita. Se a reação para a direita é exo, então a reação para a esquerda é o quê? Endotérmica. Gente, e olhe só como a temperatura atua. Eu vou fazer essas setinhas aqui, gente, que é mais prático. Ó. Setinha para cima quer dizer aumento. Quando a gente aumenta a temperatura sobre um equilíbrio químico, a gente irá dizer o equilíbrio ele desloca-se, tá ok? Ou seja, ele vai para a direita ou vai para a esquerda, né? Ele desloca-se no sentido endotérmico, no sentido endotérmico, endotérmico. Vamos ver o que é isso, meu amigo? Ó, então é assim, se eu aumentar a temperatura desse equilíbrio, ele vai para onde? Ele vai para a esquerda, para o sentido endotérmico. Isto quer dizer que ela vai produzir mais H2 e mais N2. E vai aqui diminuir NH3. Quando o equilíbrio caminha num sentido, ele aumenta as quantidades no sentido que ele está caminhando e diminui as quantidades no sentido contrário, certo? Então, se esta reação aqui, estando em equilíbrio, ela sofrer um aumento de temperatura, o que vai acontecer? Ela vai caminhar para a esquerda, certo? Aumentando N2 e H2. E agora, gente, e quando nós diminuímos a temperatura sobre um equilíbrio, o que acontece, meu amigo? O equilíbrio, ele desloca-se, tá ok? Ele desloca-se no sentido exotérmico. Então, ele vai deslocar-se no sentido, tá? Vamos colocar aqui, ó. Desloca-se no sentido exotérmico. Exotérmico. Então, meu amigão, o que eu estou dizendo para você? Que se eu aqui, olha só, diminuir a temperatura do local onde essa reação ocorre, do recipiente onde está aqui, gente, essa reação ocorrendo. O que acontece? O equilíbrio vai deslocar para a direita, certo? Normalmente, quando a gente desloca um equilíbrio, a maioria das vezes a gente quer deslocar para a direita, quer fazer ele produzir mais, porque o nosso interesse sempre é produto, tá ok? Então, se eu quiser fazer esse equilíbrio produzir mais NH3, eu vou aqui diminuir a temperatura para ele caminhar para a direita. Professor, mas equilíbrio, ele aqui é deslocado, sim. Mas ele aqui volta, aqui depois de um tempo, volta, gente. Tudo que está em equilíbrio, a gente tira do equilíbrio momentaneamente, que é o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio, tá ok? E depois, olha só, o equilíbrio se restabelece, tá? Então, gente, primeiro fator que desloca equilíbrio químico é o fator temperatura. Temperatura. Agora, eu vou para o segundo fator que desloca equilíbrio químico, gente. Esse fator é o fator pressão, é o fator pressão. Só que agora, meu amigo, o fator pressão, ele só irá atuar se no equilíbrio nós encontrarmos gases. Se no equilíbrio nós encontrarmos gases. Como é que o fator pressão atua? Da seguinte maneira, ó, setinha para cima quer dizer aumento. Se eu aumentar a pressão sobre um equilíbrio químico, a gente vai dizer que o equilíbrio ele desloca-se, vamos colocar assim, ó, desloca-se no sentido de menor volume, ó, no sentido de menor volume. É só você lembrar aqui que volume e pressão são inversamente proporcionais. E agora, o contrário também irá valer. E se nós diminuirmos a pressão, gente? Se nós diminuirmos a pressão, vamos aqui entender? O equilíbrio irá se deslocar no sentido de maior volume. Eu só vou colocar então aqui, gente, ó, maior volume, certo? Então, observe aqui que se nós trabalharmos com pressão, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume e a diminuição da pressão desloca para o lado de maior volume. Como é que a gente vê isso, prof? Assim, ó, como é que a gente vê pressão? Então você vai olhar para a equação química e vai ver quem são os gases, ó. Pegue apenas aqui aquelas fórmulas que tem gases, ó. Então você vai dizer o seguinte: eu tenho um volume desse e 3 volumes desse.
os coeficientes vão te dar aqui a proporção em volume. E eu tenho 2 volumes aqui do lado direito, ó. Eu tenho 2 volumes do lado direito. Então, gente, nós vamos somar o total de volume que eu tenho de um lado e o total de volume que eu tenho do outro, ó. Então, do lado esquerdo, nós temos um total aqui de quantos volumes? 4 volumes. Um volume desse com 3 desse, 4 volumes. E do lado direito, gente, nós temos aqui 2 volumes. Temos 2 volumes. Então, esse lado é o de menor volume e esse lado é o de maior volume. Olha só, se eu aumentar a pressão sobre esse equilíbrio, ele vai se deslocar para a direita, no sentido de menor volume. Eu vou produzir mais amônia. E se eu diminuir a pressão, gente, ó, diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, no sentido dos reagentes, no sentido de maior volume. Perceberam como é fácil? Gente, são 3 fatores que deslocam equilíbrio. Então, ó, vamos lá, nós já vimos 2, temperatura e pressão. Mas lembre-se que quando um equilíbrio ele é deslocado, ele depois de um tempo retorna, né? Ele se restabelece. Quando a reação sai do equilíbrio, ela retorna depois de um tempo. Então, para que a gente usa deslocamento de equilíbrio, prof? Normalmente é quando a gente quer aqui produzir um pouco mais, certo? Às vezes a reação entra em equilíbrio e não produziu o que você queria. Então é preciso que a gente aqui, então, desloque para fazê-lo produzir um pouquinho mais, certo? Gente, agora aguenta só mais um pouquinho, que eu já vou voltar para o próximo vídeo, para o nosso último bate-papo dessa sexta-feira, para falar do último fator que desloca o equilíbrio de uma reação, ok? Então, mais uma vez, aquele velho, então, gente, dizer aqui de todas as aulas, né? Aguenta aí que eu já volto.